Ao vivo aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, mais uma edição do Jornal Argumento. E uma sexta-feira que promete, né, muito movimentada. A presidente Dilma teve reunião agora há pouco com o governador do Rio de Janeiro e vai mandar tropas para o estado. O motivo são os ataques à UPP. Em visita ao estádio, comitiva da FIFA parou no meio, porque não tinha nada para ver. Aqui em Goiânia, aqui em Goiás, a dança das cadeiras. Dos nossos 17 deputados federais, pelo menos 11 não vão concorrer à reeleição. Os motivos você vai saber daqui. A partir dessa carta de Drummond, a fama de Cora correu o mundo. Aí no mundo intelectual, né? Sim. Porque já para o conhecimento, não dizendo assim, desprezando as pessoas, mas num país sem cultura, a gente tem que usar alguns mecanismos para mostrar a arte, né? E assim, em forma de música, grande parte das pessoas conheceram, né? Essa grande poetisa. Isso. Que teve seu reconhecimento quase que no final da vida, né? Uma forma, pelo menos, de... Eu não sei se já comentei contigo, foi uma primeiro grande momento da carreira. A penúltima entrevista que Cora concedeu foi o jovem aqui, início de carreira. Eu fui lá em Goiás, assim, coisa de uns 10, 12 dias antes dela falecer. Está muito ofegante, muito cansada, mas é uma coisa que eu guardo com muito carinho até hoje. O que ela te disse que você não esqueceu? Olha, ela estava... As pessoas, quando chega essa época da vida, parece que ficam muito sensíveis, né? E ela falava muito. Eu provoquei para ela dar uma mensagem para os jovens, né? E ela chamava atenção justamente para uma coisa que parece óbvia, mas que ela falou com muito carinho, que é a juventude é o futuro da humanidade, chamando a atenção para esse papel que o jovem exerce. Tem muita gente perdendo tempo com coisas absolutamente supérfluas, que poderiam ser descartadas, e se esquecem que esse momento do final da adolescência, no começo da juventude, é justamente aquele momento onde a gente está preparando as bases do que nós vamos ser pela vida toda. Eu imagino que esse processo seja comum a todas as pessoas. E ao longo da minha vida eu fui recebendo alguns ensinamentos por parte de pessoas conhecidas, e um desses ensinamentos é que as pessoas dificilmente mudam, pouco mudam depois que completam os 30 anos, que é quando você está na fase adulta mesmo. Acho que é mais ou menos por aí. Ou seja, resumindo, é um alerta que em 1970 e pouco, quando Pelé encerrava a carreira, né, as palavras dele, vamos cuidar das crianças. E aí Cora Coralina sempre batendo nessa tecla, mas parece que as pessoas têm dificuldade imensa de entender isso, né? Tem muita coisa que a gente não adianta as pessoas ficarem vivendo. Eu, quando fui professor em faculdade, falava algumas coisas para os alunos, mas que eles foram sentir mesmo quando caíram no mercado. Tem muita gente que comenta, olha, você falava e é justamente isso que a gente sente. Só que as pessoas, às vezes, elas não ouvem a voz da experiência, e é necessário também, né? A vida é um aprendizado. Agora, você não pode insistir sempre no mesmo erro. O que o governo está fazendo, amigo. Porque fizeram... Os governos são mestres nisso. Fizeram um carnaval... hastearam bandeira do Brasil, como se o Brasil fosse redescoberto. Para mim, eu acho que foi um ato equivocado, porque aquilo lá já era um território brasileiro, consideravam como um território inimigo, né? Porque quando você finca uma bandeira em um território, é porque você
acabou chegando e dominando aquele território. Então, as favelas no Rio de Janeiro, elas sempre fizeram parte do Brasil. Foi, assim, midiático, porém, você já alertava sobre essa questão, né? Não adianta pacificar se o poder público não chegar e ali se estabelecer e dar a expectativa de que o domínio ele não se faz só pela força, né? Por questões e obras sociais. Parece que lá no Rio de Janeiro as pessoas estão pedindo os traficantes de volta, ou os traficantes não apostaram na UPP. Não é só isso não. Já vem sido feito alguns registros aí, nos últimos meses, de que o problema não foi debelado. Isso que significa que traficantes voltaram a atuar nas áreas pacificadas, que policiais continuaram, mesmo os que entraram com uma nova concepção, voltaram a ser corrompidos pelo tráfico. Então, é uma tarefa que parece não ter fim. E o pior de tudo é justamente esse, que é um grande desafio para o poder público oferecer uma possibilidade de vida melhor para essas pessoas que estavam envolvidas no tráfico. Muito provavelmente tem muita gente que está sem ocupação ou com subocupação e que sem alguma outra alternativa prefere se arriscar, às vezes até mais, no tráfico para conseguir o básico, que é colocar as coisas em casa. E a ausência do poder público, né, ele acelera esse processo, né? Muito. E aí, André, o momento que a gente vive é um momento de definição da sociedade. O que nós queremos fazer com o que nós temos hoje, qual é a sociedade que queremos construir para o futuro. Quando você vê altas autoridades envolvidas em negociatas, quando você vê uma corrupção que parece não ter fim, quando você vê o tráfico de drogas dominando vários nichos aí pelo Brasil afora, quando você vê escândalos, operações policiais todos os dias mostrando que é muito fácil entrar no mundo do crime e conseguir esse dinheiro, de forma rápida e tudo, não é esse o país que deveria estar sendo construído. O Brasil continua muito leniente com o crime, muito leniente com as coisas erradas. E o poder público parece que não tem tido o poder de reagir. Tem muita gente que tem aversão a um trabalho mais duro por parte do poder público, porque vamos remeter aos tempos da ditadura e tudo mais. Não é. Nós precisamos ter a autoridade exercida plenamente pelos poderes constituídos. E o Brasil já está chegando a um ponto de ter que fazer ações semelhantes ao que a Itália fez para combater de vez a máfia, que é a união das forças de segurança, do legislativo compondo as leis, da justiça sendo ágil e determinando mesmo que quem cometeu crimes vá para a cadeia. Então, se não for feita essa tarefa, é uma tarefa que exige, acima de tudo, autoridade, nós vamos estar enxugando gelo e contornando crises, como essa que vem ter na área de segurança no Rio, e que o governo federal vai intervir agora muito mais pela questão da Copa do que pelo problema de segurança em si. Isso aí é uma verdade absoluta, né? Lembrando que nos Jogos Pan-Americanos que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, né, no Brasil, no Rio de Janeiro, houve uma informação de que houve uma trégua. Os traficantes não desceriam o morro e a polícia não subiria o morro. E aí tivemos uns jogos, né, sem nenhum problema. Então, ou seja, será que vamos ter que fazer pacto com esse pessoal durante a Copa do Mundo também, Marcelo? Parece que não há outra saída. Agora é triste, enquanto sociedade, ter que fazer isso. Você tem que pactuar com o crime organizado, com as coisas que são erradas, para poder deixar que fluam, que funcionam coisas que deveriam funcionar independentemente do crime organizado. Ok. A gente faz um breve intervalo comercial, porque a seguir o vereador Anselmo Pereira vem aqui conversar conosco, né, falar, porque a situação da base do governador estava muito tranquila, né, até que surgiram aí alguns fatos novos
E aí agora vai haver aí mexeram no tabuleiro e algumas possibilidades foram levantadas. A gente fala com ele sobre isso, fala sobre essa questão também, a experiência que ele tem no Legislativo e outros assuntos também relacionados à nossa Câmara Municipal e principalmente, né, porque os políticos estão desistindo de serem candidatos ou enfrentarem uma reeleição. Instante só, a gente está de volta. De volta com o Jornal Argumento ao vivo aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, recebendo aqui com muita alegria a visita para uma entrevista do vereador Anselmo, né? Principalmente agora nesse momento. A primeira pergunta vereador, muito obrigado pela presença, muito bom recebê-lo aqui novamente, vereador Anselmo Pereira, e eu já começo com a primeira pergunta. Por que essa desistência tão grande de políticos que, teoricamente, teriam uma reeleição garantida e já somamos, fazendo uma conta eu e o Marcelo, já chegamos a 11 deputados federais que não vão concorrer às próximas eleições? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que eu disse aqui para os nossos telespectadores da TV Capital e do Jornal Argumento, e você foi testemunho, o Marcelo também, de que esta eleição ela é atípica. 2014 é um marco de eleições passadas e futuras eleições. O eleitor despertou, as redes sociais serão decisivas, há políticos que até agora não tiveram uma identificação com as redes sociais, ele não dá conta de se comunicar, a comunicação está sendo direta com o eleitor, por conta de estar perdendo um veículo importantíssimo. O outro lado é aquilo que eu disse, a tão decantada reforma política que nunca aconteceu. Aliás, quem está lá em Brasília não se interessa pela reforma política, porque mantém os seus currais eleitorais permanentes e já criou alguns mecanismos de manter esses currais. E esses currais são mantidos a preço de ouro. Então, aquele que tem ideal de se candidatar, que tem ideias, que tem planejamento, que tem perspectiva de criar alternativas para melhorar a qualidade do cidadão no plano do trabalho, sente-se inibido e prejudicado, porque o poder econômico ainda domina a faixa etária dos eleitos. Ainda não, né? Dessa vez agora ele vai se fazer valer e muito, né? Sim, então é por isso que as desistências estão acontecendo. De um lado, o cidadão não conseguiu se adaptar à modernidade, que são as redes sociais, a comunicação direta. E do outro lado, ele não vai ter o dinheiro suficiente para disputar com os grandes que estão chegando aí, provavelmente financiados. Mas, considerando-se que a maior parte da bancada não vai ser candidata à reeleição, não seria um estímulo para o surgimento de novos valores e de campanhas mais baratas, vereador? Sim, eu acho que, até porque também a gente está falando mais dos que estão aí na linha de frente que a gente conhece. Eu conheço aí alguns deputados federais que não vão ser candidatos mais. Não, podemos citar nomes. Podemos citar. Flávio Moraes, Leréia não é. Leréia não será. O Leonardo Vilela não é. O Leandro Vilela não é. Quer dizer, nós já estamos. E Sandro Mabel, nós já estamos falando de verdades absolutas. Daqueles que realmente exercem a função, não estão se sentindo confiantes para o pleito eleitoral. Quer pela questão financeira, que será extremamente cara, ou quer porque eles também perderam a sua identificação direta com o eleitor nesse novo mecanismo que são as redes sociais, porque elas são fundamentais. Mas aí, vereador, o Marcelo fez uma pergunta. Se essas desistências abririam espaços para novas ideias. Aí eu faço outra pergunta. Será que nós vamos voltar no tempo para vender título de comendador, título de coronel? Será que vai ser, nós vamos ter deputados que vão comprar esses mandatos? Porque se não tiver ideias novas, o vácuo não admite poder. E o poder financeiro decide. Ele ocupa. O poder financeiro nas campanhas eleitorais ainda é decisivo. Eu sei porque a gente está no meio há muitos anos, a gente conhece.
um ou outro vai se despontando pelo trabalho, uma ou outra liderança surge porque ele abraça uma causa, ele inspira o eleitor, pelo menos naquele primeiro momento, pode ser até que ele não vá corresponder. Eu vou citar aqui um exemplo da Câmara Municipal de Goiânia, que ainda foi do mandato passado, né? O Gari Nego Jobs. Quer dizer, ele foi se tentando, até chegar. Esses são os fenômenos que acontecem e que pode acontecer nesta eleição. Mas eleição também, é bom dizer para qualquer um que queira se manifestar para ser candidato, ela não admite aventura. Raros são os que se aventuram e chegam lá. Ela determina regras. E a regra é a regra do ano eleitoral, do período eleitoral. O senhor falou dos fenômenos aí. Em Brasília, nós temos o Tiririca, já tivemos Enéas, de certa forma o Romário. Eu falo Tiririca e o Romário com a pontinha, porque eles estão honrando o mandato, estão participando das comissões, participam das votações, e são assíduos e têm sido exemplos, mas foram eleitos nessa base do oba-oba e da coisa do exótico, do diferente, e que a tendência é que seja deputado de um mandato, né? Pois é, mas nós tivemos também no passado o deputado Juruna, né? E aí? O vereador Geraldão aqui. O que adiantou? Essas coisas não adiantam. Eu me lembro, e aqui eu me permito, eu sou um cidadão que tem memória, eu me lembro que quando, logo após a Revolução de 64, houve uma abertura exagerada, uma libertinagem. Não foi liberdade de tudo, uma libertinagem. Aí começou filmes dessa natureza, filmes sexuais, filmes não sei o quê. O cidadão que mais produzia os filmes eróticos foi eleito com a maior votação no Rio de Janeiro. Está aí, só o mandato. Quer dizer, você tem que entender o que o eleitor quer. Tem hora que eu fico pensando, será que é isso que o eleitor quer? Na verdade, ele não quer. Ele quer desabafar, ele quer protestar, ele quer dizer que está insatisfeito com a classe política, ele não aceita o que está acontecendo, que os políticos têm que se interessar pelas grandes causas do transporte, da saúde, da mobilidade, do trânsito e também da educação, vereador, que é fundamental. Só um pouquinho, Marcelo. Época só pegando aqui esse gancho, como é que se explica, o senhor que tem essa experiência política, aquele ex-prefeito de Goiás, que foi processado por ter cometido vários adultérios, ou, vamos usar uma expressão mais leve, né? Relações. Ele era um pedófilo. Ele exatamente. Foi preso na Câmara, na comissão que eu participava. Ele foi preso na Câmara, ele foi depor preso. E ganhou as eleições numa cidade como é de Goiás, que a gente tem o respeito, que é o berço da sustentação moral do estado de Goiás. E ele foi eleito lá. E sabe qual o slogan que ele usou para ganhar a eleição? Qual? Tarado por Goiás. Pois é, ele terminou sendo realmente qualificado e morreu assassinado por algumas divergências, não por esse aspecto, mas penso eu que foi por questão de desentendimento de jogo, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho a obrigação de ter uma memória mais ou menos privilegiada, e dessa época aí do início dos anos 80, com a volta do processo de redemocratização do país, o eleitor carioca, que sempre sempre gostou dessas manifestações, quase elegeu uma época o Macaco Tião, que era um personagem do zoológico lá do Rio, né? E de lá para cá continuam essas manifestações, parece que a classe política não está nem aí para dar uma satisfação para o eleitor, vereador. Pois é, mas é o que eu digo lá na Câmara e repito todos os dias. O político ele precisa estar sintonizado com a causa que ele se propôs ou então com o sentimento da população. Por que nós, do Partido de Sustentação, até hoje não fizemos a Prefeitura de Goiânia? Aí vem a pergunta que eu sempre faço. Sempre recorrente. Porque vocês não quiseram. Sou questionado. Porque, infelizmente, nós não fizemos um exame de consciência de qual é aquele que tem uma identidade melhor com o sentimento dos desejos da população de Goiânia. Porque você tem que encarnar aquilo que o povo quer. Essa palavra é nordestina, é encarnar. Não é incorporar, não, é encarnar. Pôr na pele, na fala, na ação, na lei, no requerimento, tudo aquilo que o comunitário de Goiânia precisa. Aí, de repente, você pinça alguém que não tem essa identificação e põe para ser candidato majoritário. Aí ele vai falar o quê? Vai vender que tipo de imagem para o eleitor? Então, um bom cidadão que
mexe com essa questão de marketing, provavelmente ele vai dizer, olha, esse aqui não está bom aí. Eu não sei por que não disseram na época, né? Porque geralmente você contrata um marqueteiro, né? O marqueteiro ele tem que dizer o que o povo quer ouvir. Eu vou lhe dizer, o que o povo quer ouvir hoje para ganhar as eleições no estado de Goiás. Quer prosperidade, quer desenvolvimento, quer faculdade no interior, quer emprego no interior, quer que tenhamos saúde distribuída no estado de Goiás, não concentrada num lugar só, mas é a coisa mais fácil de você falar isso para o eleitor e fazer e realizar. Mas é um discurso que recorrente. Toda a campanha eleitoral, ela se foca nisso e as propostas e os projetos não avançam. Será que é o quê? O eleitor que não cobra ou o político que tem memória curta? Ambos. É impressionante como o eleitor não cobra. É impressionante. E eu tenho que falar a verdade, porque eu vi uma pesquisa há pouco tempo, uns 2 anos atrás, antes dessa eleição nossa de municipal, legislativo municipal. O cidadão fez ao vivo umas 40 e poucas perguntas na Avenida Goiás com a Anhanguera. Em quem o senhor votou para vereador? Dos 40 e poucos entrevistados, só 5 falaram em quem tinham votado e o resto não sabia o nome. Como é que eu escolho para alguém ser meu representante e eu não sei nem quem que é ele? Então, ambos estão cometendo o erro de que a democracia deu para nós uma grande oportunidade de você delegar o seu poder a alguém para falar no seu nome. Mas aí, vereador, Marcelo, só um minutinho para colocar uma questão nisso. Nós temos 35 vereadores. Desses 35, apenas 7 tiveram votos suficientes para serem eleitos. O restante foi aquele negócio de juntar um votinho de cá, um votinho de lá, ou seja, tal do coeficiente eleitoral, você vai pegando o voto de um candidato, um voto do outro, voto do outro, voto do outro. Então, ou seja, dos 35, apenas 7 foram eleitos dentro da legitimidade, ou seja, o eleitor votou e elegeu. Os outros foram dentro de um processo político que favorece isso que o senhor está falando. Mas, na verdade, a legislação de 88 para cá permitiu realmente que você abrisse um leque de oportunidade para surgimento de partidos. Exageradamente, sem nenhum controle. Qualquer um vai por aí, junta tantos milhões de assinaturas e apresenta um partido. Menos a Marina. Menos a Marina que não conseguiu. Aliás, o que eu achei que sinceramente, ela tinha que ter conseguido. Não, ela utilizou da soberba. Ela utilizou da soberba. O senhor puxou a orelha do seu colega Elias Vaz por não ter conseguido o número de assinaturas? Eu disse a ele que eles perderam uma grande oportunidade de fazer história. Porque ali foi o excesso, o que o André disse, o excesso de confiabilidade. E aí entra E aí perderam a chance de mostrar para que vieram. E o interessante é que a Marina, enquanto personagem político, ela encarna muito o sentimento de boa parcela do eleitorado, que é o sentimento de mudança. Sim, certo? De transformação. Hoje todas as pesquisas mostram que 60% a 70% do eleitorado, a pesquisa do Ibope, que foi divulgada ontem, mostra isso, o índice está em 64%. A maior parte do eleitorado quer mudança. Mudança de prática, mudança de hábito e tudo mais. E por que esse eleitor continua escolhendo Dilma para presidente e Marconi para governador, por exemplo? Bom, como agente de mudança. Aí eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha aqui do meu lado. Eu acho que o Marconi, se escolherem e vão escolher de novo, e eu espero que escolham, é porque ele está trabalhando. Está acertando. Pode até errar em alguns aspectos, mas está acertando. Eu estou acompanhando as obras do governo de Marconi. Nós estamos acompanhando transformações do governo. Ele erra, lógico que erra, todos nós políticos erramos, todo ser humano erra. Mas de 2 anos para cá, se você acompanhar a dedicação do governo Marconi para o estado de Goiás, é um verdadeiro sacerdócio. É 24 horas trabalhando em causas que são consideradas de extrema importância. Olha, veja o que era Goiás há 10, 15 anos atrás. Veja o que é Goiás hoje. Nós já estamos disputando o ranking
dos melhores estados do Brasil. Nós já estamos em 6º ou 8º lugar. Vamos chegar bem próximo de... O Goiás é um dos estados de maior atração de investimento no Brasil hoje. Primeiro, geometricamente bem localizado, é o centro. Agora, o governo federal podia ajudar, né? A Dilminha podia nos ajudar a terminar, por exemplo, a estação Norte-Sul. A Norte-Sul. Mas a Dilma não está trabalhando por esse, se for levar por esse parâmetro, a Dilma está trabalhando também no país. Mas depende do que tipo de programa que ela está fazendo. Então, a Depende campanha... de que programa. Por Não. exemplo, qual é o programa que ela está fazendo? Essencialmente hoje, o maior recurso do governo federal é recurso de assistencialismo. Não, mas... É da bolsa, mas é ela, da comida. Mas ela está inaugurando, isso não ela funciona. está inaugurando obras, está entregando casas. Sim, mas bom, Mas, aí assim, eu vamos ser disse justos. que eu iria defender o nosso... Tá. Você provocou do governo do Estado, como eu vivo no Estado, e eu estou acompanhando, O tive que Rodovida, defender. o Rodovida, O Rodovida essas é um problema obras que está acontecendo. essas obras que estão acontecendo agora, como a questão do Hugo 2, essas outras obras que o governador O Marconi está se recuperando dos compromissos que ele, infelizmente, Mas por com questões dinheiro do governo passadas... federal. Sim, não só com o dinheiro do governo federal, André, mas quando você entra numa obra dessa, tem a contrapartida do Estado. Sim. Venha do governo federal, tem a contrapartida do Estado. Se ele não tiver a contrapartida do Estado, ele não recebe o dinheiro para o investimento do programa que ele fez e muito menos do projeto que ele quer executar. Então, o governo está fazendo o cumprimento da sua cartilha. Agora, erros maiores é que precisa ser observado na balança, né? Por exemplo, eu penso que o governo federal poderia já mudar de comportamento dessa questão do excesso de assistencialismo. Essa questão dos médicos de Cuba é um problema muito sério que precisa ser rediscutido. Será que nós estamos no caminho correto? Mas aí, vereador... Ou então é melhor pagar os nossos médicos bem, da maneira correta, abrir mais universidades e faculdades de medicina, diluir tudo isso dentro da região federal do Brasil? Né? Como que o Brasil tem que socorrer-se de Cuba para dar assistência médica? É porque não teve um planejamento adequado para essa finalidade. Mas aí abre um paradoxo, né? O senhor fala que o governo federal tem que acabar com essa política de assistencialismo. Mas o PSDB, ele pede a paternidade desses projetos e diz que o Lula digamos assim, numa linguagem mais simples, né? O Lula, ele... Se apropriou. Se apropriou, né? Ou ele deu continuidade a um projeto que foi iniciado no governo Fernando Henrique há muito tempo e Marconi Perillo, como o senhor tem dito sempre, né? É o governador dos pobres. Então, assim... Não há um contrassenso nessa... Não há, porque em Goiás é uma diferença. Precisa prestar bem atenção. Vou citar um programa social do governador Marconi Perillo. Bolsa Universitária. Tem coisa mais séria do que a Bolsa Universitária. Nós vamos chegar a 150 mil famílias que têm possibilidade de educar os seus filhos, colocá-los no mercado, colocá-los para disputar as mesmas vagas daqueles que realmente têm poder aquisitivo. Inclusive, estamos dando bolsa agora, que é, mais do que nunca, integral. Então, as possibilidades é a mesma. Esse investimento, ele não é uma esmola. Ele está dando ao cidadão a oportunidade de se formar e amanhã caminhar com as suas próprias pernas. Mas aí tem um problema. O que, num primeiro momento, era um grande avanço, as UEGs... viraram um tormento para os prefeitos, porque o pessoal se formava e batia na porta da prefeitura para procurar emprego. Não seria a hora da gente apostar nas escolas técnicas, já que o Brasil padece de mão de obra, o Estado padece de mão de obras, e a pessoa imagina que a pessoa estuda, ela chega um determinado tempo, ela entra no mercado com formação escolar, mas sem nenhuma experiência de emprego de governo, de trabalho. Não, esse aspecto precisa migrar os cursos. Antigamente, quando você falava há 20 anos, 30 anos atrás, quando nós estávamos terminando o segundo grau, Isso. a primeira coisa que você falava na família, o que seu filho quer ser? Aí a mamãe e o papai falaram, ele vai ser doutor. Isso. Doutor significava médico.
Ah, mas nós podemos ser advogado. Nós podemos ser ou advogado, ou então funcionário do Banco do Brasil. Era ou não era? Hoje não, você pode ser doutor em informática, você pode ser doutor em marketing, você pode ser doutor em design, você pode ser doutor em quantas atividades. Agora, o Estado de Goiás, ele tem um... Ó, eu vou lhe dizer uma coisa. Só esqueci do ministro. Doutor em ministro? Ministro. Ah, pode. Pode ser doutor em teologia, porque tem muita igreja. Agora, né? deixa eu... o senhor, eu estou pago aqui para provocar, viu, vereador? Os índices do crescimento da economia têm mostrado que Goiás vai precisar se renovar. Que o senhor veio aí, o senhor veio do ramo farmacêutico, teve sua vida facilitada pela redução de impostos, certamente pela presença da indústria farmacêutica, criação de polos aqui em Goiás. É um incentivo, né? A política de incentivos é vitoriosa. Se Goiás hoje não apresenta, não amarga números mais ruins, como a economia de uma maneira geral, é pela consolidação desses investimentos que estão aqui. Mas o número de 2013 já foi ruim, já não foi tão significativo. Em que o Goiás precisa se renovar para manter o nível maior de investimento e chegar ao padrão das principais economias do país? Você acabou de falar aqui, ele citou um programa do governo do estado chamado Rodovida. Goiás é um estado com característica agropecuária. Tem criado polos como esse, farmacológico, que é importantíssimo. Se não me engano, o segundo maior polo farmacológico do Brasil é Goiás. Veja que nós não tínhamos essa experiência e nem tínhamos pretensão. Isso foi uma coisa que certamente foi captada. Então, o polo vai continuar se desenvolvendo naturalmente. Quando você começa a atrair para Goiás e fazer infraestrutura dentro do estado de Goiás, você realmente começa a atrair outras atividades para nós. Por exemplo, nós estamos atraindo, por exemplo, determinados comportamentos de indústrias que querem vir para Goiás, inclusive indústria de fabricação de veículos, que querem estar no estado de Goiás. Por quê? Porque vai ter boas estradas, porque tem facilidade de se comunicar com todo o país. Então, Goiás precisa despertar para aquela facilidade que ele tem em todo sentido, climática, territorial, e aí fazer os investimentos necessários de infraestrutura para que você capte dentro do estado, não mais só com os incentivos do governo, mas também pela facilidade de malha viária, pela facilidade geométrica, pela facilidade do próprio investimento que o governo faz. E vou dizer aqui que nós estamos pecando, vou dizer, uma das coisas que está pecando para nós, e você foi muito feliz, Marcelo, o que fez cair esse índice foi a falta de energia no estado de Goiás. O pecado que nós estamos cometendo e que o governo federal está cometendo com o estado de Goiás. Precisa decidir de uma vez sobre a questão da CELG. Esse quesito de energia fez cair um índice de desenvolvimento um pouco menor em 2013. E eu duvido que não foi isso. E tem outra questão que do ponto de vista social é muito importante, que é a questão da violência. Sim. Goiás tem ocupado o noticiário aí com notícias muito ruins. E isso é fruto disso também. Quadrilhas vêm para cá porque é rota de passagem, é fácil, e o poder aquisitivo de Goiás também é muito bom. Geração de riqueza e tudo mais, isso tudo atrai. E o poder público não está acompanhando a bandidagem para correr atrás, vereador. Mas agora, Marcelo, nós dois aqui, eu, você e André, o telespectador. Eu estava vindo para cá, peguei um jornal, Jornal Argumento, tinha lá uma notinha dizendo que estão disponibilizando hoje 200 presidiários com tornozeleiras. Ana, Goiás está inovando. Onde é que você viu isso? Goiás, peraí, está inovando. Agora veja uma coisa. Em Minas tem 6 vezes mais. Agora, certo, mas aqui. Mas veja uma coisa. O índice de criminalidade que tem aqui, tem no Brasil, tem no Rio de Janeiro, a banalidade da vida, é causada por falta de uma reforma de leis que façam com que o cidadão seja punido. Eu estou falando a língua do povo aqui, ó. Não quero falar a língua de advogado, não. Tem que ter lei que diz, se você cometeu erro, tem que pagar. Agora, tem um verdadeiro emaranhado
de recursos intermináveis. Olha, o cidadão que espancou a esposa ontem, que foi julgado, e aliás foi um dos julgamentos mais rápidos que teve no estado de Goiás, mas foi por causa de quê? Foi por causa da pressão popular. Ele espancou a mulher, furou seus olhos, violentou, fez tudo que tinha direito. Na hora que deu a sentença dele de 18 anos, na mesma hora caiu para quanto? 12. 12. Porque o benefício da lei desse país é algo benevolente para promover a criminalidade. Nós estamos lá em Brasília lutando, implorando para os senhores congressistas tomar juízo na cara. Aliás, eu diria melhor, vergonha na cara. Fazer com que a redução da penalidade chegue à penalidade até os 16 anos. É o mínimo que a população do Brasil exige de respeito. Porque o que está mais matando nesse país, a mando das quadrilhas, são os menores, que são orientados, porque já sabem que matam, vão para um pequeno reformatório, dentro de 6 meses, um ano, está de novo na rua. Agora, o que acontece de criminalidade em Goiás e no Brasil é justamente as leis que facilitam a não punibilidade. Vereador, deixa eu falar aqui. Ontem eu fiz no Capital Gente um desabafo. Esse caso da Mara Rúbia já é página virada. Por quê? Ela virou uma bandeira, por exemplo, para a deputada Marina do PT, levou ela a Brasília, andou com ela para baixo, para cima, Comissão dos Direitos Humanos, sendo que nós temos a Lei Maria da Penha, que foi vendida como a carta de alforria nova da mulher, e se houvesse a fiscalização ou o cumprimento da lei, ela não teria o problema que ela teve, aquele julgamento de ontem não aconteceria. Então, a questão das leis no Brasil, nós temos muitas. O grande problema, vereador, é aquilo que a gente fala. Lei existe para tudo, mas ninguém fiscaliza. Ninguém cobra. Esse caso da Mara Rúbia, por exemplo, é o que eu falei ontem. Qual que é a lição que a gente tira disso? Vamos esperar a outra Mara Rúbia? Por quê? Ela já havia feito várias denúncias. Não, no plano global, ainda o vereador tocou nisso, um bom advogado não precisa ter nem muita ideia para fazer recurso, já sabe o caminho das pedras. Já sabe. São mais de 40 tipos de recursos que podem prolongar. Você pega o Asdrubal Bentes, que é a deputado que ontem foi condenado definitivamente. A condenação dele é de agosto de 2011. Ele vai cumprir a prisão em casa. Não, ele já estava condenado, ele apresentou um recurso ao Supremo em agosto de 2011, aí passou agosto, setembro, até chegar agora para o Supremo falar assim, não, ele tem que ser preso mesmo, certo? Só que ainda tem que expedir o mandato para várias execuções penais lá do Pará ir atrás dele, mandar oficiar para a Câmara. Eu já falei, os advogados não gostam de mim, por isso, já falei que tinha que ter um rito mais célere, mais automático. Pô, o cara está condenado, já expede o que tem que despedir, cumpra-se. O problema das leis no Brasil é que o legislador, ele começa a ouvir lá em Brasília uma série de questiones, né? E esses questiones vai gerando os penduricalhos da lei, para que você vai procrastinando com aquele manto de que todos são honestos, puros, até que se prove o contrário. Quer dizer, esse é alguma coisa que paira sobre a nossa Constituição. E que é legal, tem que ser assim mesmo, mas devia ter uma celeridade muito maior. Então, o que é que falta? Então, vamos pensar tudo. Falta mais juiz para julgar, falta mais tribunal, falta mais delegacia especializada, falta delegacia melhor aparelhada, falta policial civil com competência para fazer levantamentos de prova e assim sucessivamente. Quer dizer, há um encadeamento geral. Agora tem um detalhe. Acho que eu me inspirei no senhor. Viu? Marcelo. Lei para mim é que nem bula de remédio, você segue se quiser. Rapidamente aqui, que nós vamos falar sobre a política em Goiás. Mas, assim, o senhor fala sobre a questão da cobrança e da mudança do parlamento para que as leis aconteçam. Só que grande parte dos parlamentares estão abrindo mão do mandato e não vão ser candidatos à reeleição
porque o STF agora parece que virou aquela coisa mutirão do CNJ, né? Entra no presídio e vamos liberar um monte de gente. O STF agora está mandando prender um monte de gente. Aí os parlamentares que tinham um fórum privilegiado, que nunca eram julgados, estão sendo presos toda hora. Aí eles querem a primeira instância, onde eles podem recorrer até não sei aonde. Então, assim, não é um exemplo ruim? Não, é um exemplo péssimo, né? Até para a vida política e para a atividade política, né? Eu penso que ninguém tem que ser diferente diante da lei. Aliás, eu não sei para que fórum privilegiado. Graças a Deus que o vereador não tem fórum privilegiado nenhum, né? Nós não temos aposentadoria, nós não temos nada. Então, deveria ser mais ou menos nesse sentido. Não tem que ter fórum privilegiado. Qual a diferença do bandido qualificado para o bandido desqualificado? Não tem que ter a diferença. É essa reforma do judiciário, a tal reforma econômica, que nunca acontece nesse país. E essas coisas vão andando, e a geração vai passando, e todos vão se desencantando. E até mesmo os bons políticos terminam saindo das hostes da disputa eleitoral, porque sabe que, lamentavelmente, ele será um para cada 10 que não querem fazer e promover a transformação. Vamos falar de Goiás agora. Marconi Perillo voava em céu de brigadeiro. Aí, de uma hora para outra, esse fator novo, Ronaldo Caiado, parece que deu uma estremecida, né? Porque já havia uma chapa praticamente formada, né? Vilmar Rocha seria senador, Marconi trabalha para a reeleição, um acordo com José Hélito, ou seja, o governador mandou recado direto para o Júnior do Friboi, dizendo que no governo, quem quiser aderir, não tem dinheiro não, vai ter que aderir por ideologia. Aí surge esse fato novo, Caiado. O que vocês vão fazer com o Caiado? Não. E o que vocês vão fazer com o Vilmar? Não, nós já demos demonstração de maturidade. Isso que é bom. Enquanto o lado de lá não está se entendendo, tem 3, 4 pré-candidatos e não se entendem mesmo, estão buscando apoio em Brasília, faz consulta, depois faz pedido, pede para interferir, e quem ganhar, vai os outros cruzar o braço, que isso vai acontecer do lado de lá, não duvido que já aconteceu várias vezes. Nós aqui estamos maduros, nós estamos conscientes. O Caiado, eu quero defender aqui, é um dos melhores companheiros para o agradecimento da chapa de sustentação do governador Marconi Perillo, da base de sustentação. Hoje ele inspira o eleitor, pela sua credibilidade, pela sua firmeza, pela sua conduta, pela defesa do que ele se propõe. Menos Vilmar Rocha. Bom, ele é amado por todos, menos por Vilmar Rocha. Na vida, quando eu comecei a vida pública em 1976, que foi a primeira vez candidato, e depois assumi lá para os anos de 77, na suplência, tinha um grande moço que chamava Perseu Matias. Ele era secretário do governo, eu assumi algumas sessões, naquela época no governo do Francisco de Castro, Chiquinho de Castro. Ele dizia para mim, eu era muito novo, 18 anos e meio, ele falava, vereador, por que o senhor está tão espantado? Eu falei, não, porque eu pensei que política não era assim. Eu falei, como assim? Eu pensei que tinha uma regra definida. Ele falou, não, vereador, político, o quadro político é... O senhor, olha aqui na janela, eu olhei, era ali no palácio, em frente, na Praça do Bandeirante, naquele barracão horroroso que nós temos que derrubar. Ele falava, eu olhei e falei, mas o que eu estou vendo? Eu falei, o senhor está vendo a nuvem no céu? Tô. Não, política é igual a nuvem. Quando o senhor menos espera, muda. Então, política, ainda bem que é assim. Porque tem que ter mudança de tudo, de comportamento. No nosso caso, nós vamos ter que encontrar um jeito de agasalhar o companheiro desse que realmente merece toda a credibilidade. Se alguém tiver que ser sacrificado, vai ter que se sacrificar. Principalmente pelo valoroso horário na televisão. Não é só pelo valoroso horário, porque você falou de um homem político. Sim, correto. A questão, assim... Porque se ele não tivesse o tanto de mandato que ele tem, a bandeira... Você pode ver, quando você abre lá no Congresso Nacional, no Congresso Nacional, nas entrevistas, nas audiências públicas, o Caiado é um dos primeiros a se manifestar.
tem voz, tem vez, na lista está entre os melhores parlamentares. Como que nós não queremos um homem desse conosco? Já esteve conosco, precisamos que ele venha para o nosso lado. Até porque eu acho difícil. Se ele for apoiar o PMDB, como é que ele vai justificar em Goiás que o PMDB está apoiando o PT? Se ele é radicalmente contra o PT. Olha que incoerência. Ele é um homem coerente, ele não vai se submeter a isso. Ele disse que ou ele vai solo, apoiaria Íris, desde que o candidato do PMDB ele apoiaria desde que não fosse Friboi. Pois é, não, nem Friboi nem PT, ué. Ele não aceita. O Caiado, ele é uma bandeira antagônica completamente às questões políticas partidárias do PT. Ele não pode apoiar aquele que está aliado ao PT em Goiás. Mas o PT já anunciou que vai ter candidato aqui em Goiás. É o que nós estamos esperando, né? Nós estamos esperando quem é o adversário político. Isso é muito bom para a democracia. O processo de 98, de 2002, 2006, 2010, agora 2014, o que tem diferente nesse ano dentro da base aliada do governador? Tranquilidade. Tranquilidade? Nós temos uma tranquilidade melhor. Nós temos uma tranquilidade melhor. Sabe por quê? Porque todos que estão na base do governador já descobriram que é trabalhando que vai ganhar a eleição. E o problema... Agora, nós não estamos tendo um problema sério dentro dos partidos aliados. Nós não temos esse problema sério. Estão agasalhados, com exceção do DEM, que já foi nosso, mas nos doou, e aqui eu quero agradecer ao DEM, nos doou um homem sério, competente, que é o vice-governador José Hélito, sério. Nos doou o Vilmar, que veio de lá para cá também, veio todo mundo para cá, mesmo que foi para outro partido, mas são pessoas sérias. Certamente lá se comportaram como sérios e dentro do governo nosso são verdadeiros líderes dedicados à causa do Estado de Goiás. E como é que vocês estão trabalhando a questão da rejeição ao governador, que tem a ver com o caso do Demóstenes, que tem a ver com o próprio tempo que está à frente do poder? Como é que vocês estão lidando com isso? Não. Não existe isso? Quando você fala... Isso é invenção nossa? nossa? Não, não é invenção, não. À medida que você passa na política o tempo, você cria um índice de rejeição natural. Primeiro que já existe aquele eleitorado que diz o seguinte: eu quero renovar. Ele pensa que renovar é tirar, por exemplo, a cara do Anselmo, que já está há quase 30 anos nesse mandato, trabalhando, e pôr uma cara nova, achando que a cara nova vai fazer milagre. Pelo contrário, a maioria das caras novas que eu vi foi bobagem, porque não tem experiência, não tem credibilidade, não sabe fazer o trabalho correto e assim sucessivamente. É lógico que surgem grandes figuras na política novas e que precisam renovar fisicamente, fenotipicamente. Mas a renovação está no campo das ideias novas. Sim. O nosso governador ele se renova todo dia com ideias novas. E até mesmo porque é um processo de maturidade. A partir do momento que você vai vivendo uma realidade, você tem uma visão diferenciada dela. Então, essa é a questão da presidente Dilma. Há uma aprovação ao governo, mas uma desaprovação às coisas que ela faz, porque ela não teve uma experiência parlamentar, política. E é um aspecto também, só trazendo outro elemento para essa discussão, nós vamos para a 9ª eleição para governador desde que redemocratizamos o país, né? O PMDB venceu 4 eleições, a base, vamos voltar, os iristas venceram 4, os marconistas venceram 4. Se consolidar a candidatura do Íris, seria a 5ª, em 9. A do Marconi é a 4ª, em 9. E tem muita gente que cobra. Só que se for para presidencial, que dá mais ou menos o mesmo número, o PT deixou de apresentar o Lula apenas com a eleição e reeleição de Dilma. Como é que fica? Falta essa renovação ou o poder é muito interessante para o político, Anselmo? Não. Bom, eu tenho que tirar o exemplo de mim, né? Que eu, por exemplo, uma coisa que eu me especializei foi realmente trabalhar na política. Trabalho com a minha atividade privada, mas trabalho na política. Agora tem trabalho muito, porque eu gosto. Né? Tem muitos políticos que não gostam do poder. Tem políticos que... Eles só querem o poder. Não, tem políticos, eles não gostam, tem políticos que gostam de usar o poder. É diferente. Aí é uma diferença muito grande. Em Goiás, nós vamos ter aí um pareamento. Você foi muito feliz em dizer que vamos ter um pareamento de tempo, né?
4 mandatos. Temos É outra dois, negra que nós vamos ter na nós vamos ter aí, política. realmente a negra. Isso é se deixarem o ex-governador e o ex-senador de Rezende Machado ser candidato, né? Porque, pelo que eu estou vendo, alguns PMDBistas, por exemplo, ou já estão na linha do bonde, ou como é que é? Na boiada do Júnior da Friboi. É assim que se fala? Não sei. Mas tem que falar assim, então, não na linha. Como é que o PMDBistas já estão lá? Né? Até porque o Júnior também, eu não quero que denigre mais dele, eu acho que é um homem competente de forma administrativa, um empresário de sucesso. Não vejo nenhum problema, ele tá pronto também para disputar. Processo eleitoral, qual o problema que tem? Teve uma vez que o senhor deixou de assumir o mandato de deputado para continuar como vereador. O senhor se arrepende disso? Não, nunca arrependi, fiz a coisa correta. A população me elegeu depois 3 vezes novamente, porque eu fiquei o primeiro suplente, assumi deputado por 3 dias e tinha já sido eleito. Uma votação expressiva. Novamente, naquela época, 7.224 votos, foi o terceiro mais votado. E eu entendi que o povo de Goiânia disse para mim, não, você tem que ficar como vereador para servir a cidade. E eu fiz a minha opção. Deixei de ser deputado efetivo para ser vereador. E de lá para cá eles já me elegeram pela 4ª vez novamente. Tá, nós temos mais 1 minuto. Eu queria só que o senhor fizesse uma reflexão. Durante esse tempo todo que o senhor está na vida pública, evoluímos ou regredimos? Não. É muito, assim, muito sucinta, bem... Não há nenhuma dúvida. Evoluímos. Para onde? Com todos os erros, com todos os acertos. Primeiro que nós estamos democratizados, o povo está participando, o povo está cobrando, o povo está se rebelando, o povo está se manifestando, a liberdade é plena, aliás, às vezes até excessiva, se é financiada ou não a excessividade, mas eu vou dizer a você, a política no Brasil, com todos os erros, graças a Deus, está evoluindo. E nós esperamos que chegue o dia, o ideal. Ok. Nosso tempo chegou ao fim. Vereador, o senhor tem que vir com pelo menos umas 3 horas, 4 horas, porque a experiência que o senhor já adquiriu ao longo desses mandatos, né, é aquela coisa que eu sempre falo. Para mim, a Câmara Municipal ela funcionaria bem com 5 vereadores, o senhor está entre eles, porque fazer parte de um processo tão importante como coordenar as ações da cidade, eu acho que a pessoa tem que ter experiência. E a experiência já mostrou isso para o senhor. Agora, a gente queria conversar mais, né? Porque a gente aprende sempre muito com o senhor, por essa forma que o senhor tem de encarar a vida, até mesmo criticar o partido do senhor, defender o adversário quando ele está certo, ou seja, o senhor tem um senso crítico, político muito aguçado, que não deixa a paixão, deixa a questão da razão. Então, as pessoas querem isso, né? É mudança na visão e no comportamento, né? Não é na questão estética, porque isso aí, sem experiência política, não vale nada. Não, absolutamente. Eu agradeço muito pela gentileza do senhor e tenho o orgulho de ser amigo e poder sempre estar discutindo com o senhor aqui, juntamente com o Marcelo, aprendendo que o poder, ele é algo que tem que ser usado para o povo e pelo povo. E o senhor sempre dando demonstração disso. Eu agradeço muito pela gentileza. Bom, eu quero agradecer o Jornal Argumento, quero agradecer de ser entrevistado por 2 ícones que eu considero experientes, que vivem a política, vivem as notícias. É importante, olha, aqui, ó, eu vivo política, Marcelo e o André vivem as notícias. Se vocês não vivessem as notícias, como iriam perguntar? Então vocês também têm o mesmo sacerdócio que eu. Informação, que é importantíssimo, e conhecimento. E isso é que o político precisa ter, conhecimento e informação daquilo que o povo quer que ele trabalhe para ele. Obrigado, estourou nosso tempo. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Amigo Marcelo, obrigado pela participação. Até domingo. Tchau, até domingo. Estourou o tempo. Estamos indo embora. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana e até domingo.